Muito bem, salve, pastor Valdir, professor Valdir, doutor Valdir. Prazer te receber aqui, meu amigo. Prazer é meu. Agora, Hoje positivo, sai, hoje sai. hoje sai. É um prazer estar aí. Obrigado pela possibilidade de estarmos conversando aí. Obrigado ao pessoal também que tá nos assistindo aí. Espero que tenhamos um bom bate-papo. Bom, Valdir, eu estava explicando aqui ao pessoal a respeito do nosso canal no YouTube. Todas as nossas lives estão disponíveis lá. É um conteúdo riquíssimo de anos. Nós temos as lives que foram realizadas neste período da quarentena, mas também temos os nossos congressos, palestras do Moltmann, do Harvey Cox, da Rubem Alves, aulas que foram realizadas durante esses anos todos de formação teológica que a Faculdade Unida tem desenvolvido. E a pessoa vai lá, se inscreve e tem acesso tudo de graça. Quer dizer, eu acho que não pode perder essa oportunidade, não. Fala pro teu povo aí, Valdir, também, ir para lá, se inscrever, fazer parte e acompanhar essas coisas importantes que estão sendo realizadas pela Faculdade Unida. Além disso, falei também, Valdir, dos nossos cursos. O Valdir é coordenador da graduação, nossa graduação em teologia, e estamos com inscrições abertas, temos os cursos totalmente EAD, temos também nossos cursos presenciais, que agora estão seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da OMS. Os cursos continuam agora, mas numa modalidade presencial, mas presencial online, né? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos, pós-graduações, mestrado também em Ciências da Religião, é só entrar lá no nosso site, é só ir lá também no nosso canal do YouTube. Bom, Valdir, vamos falar sobre teologia pastoral, sobre cuidado pastoral neste período de pandemia, não é? E lembrando os nossos amigos, mande esse aviãozinho aqui para os seus amigos, entendeu? Se puder, caminhe lá para que eles possam participar também. Eu fiquei sabendo, Valdir, quando você aperta o coraçãozinho aqui, a nossa live vai para mais pessoas. Então, se você puder, faz isso aí, porque tenho certeza que você vai contribuir para que essa discussão se espalhe ainda mais. Bom, Valdir, nossa discussão é sobre teologia pastoral, como eu disse, cuidado pastoral em tempos de pandemia. E eu quero, antes disso, te apresentar para o pessoal que está chegando aí do nosso Instagram e dos demais lugares. O professor Valdir, ele é graduado em teologia, também tem graduação em pedagogia pela Universidade aqui de Vitória, a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. O professor Valdir, ele, além de mestre em teologia pela EST, né, pelas escolas EST, é também doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, pastor há mais de 30 anos, Além disso, foi pastor durante 28 anos na Igreja Batista, na Serra, na verdade, a primeira Igreja Batista, Valdir? Da cidade da Serra. Da cidade da Serra. Essa é a nomenclatura exata, né? Primeira Igreja Batista da cidade da Serra, ou seja, uma intensa e densa experiência pastoral. Foi professor também em seminários de teologia, trabalhando o tema ministério pastoral, teologia pastoral. O seu doutorado é em teologia pastoral. Aqui na Faculdade Unida é professor na graduação, é professor também no nosso mestrado, profissional em ciências das religiões. Além disso, ele é coordenador do nosso curso de teologia, o curso presencial de teologia. Então, esse é o Valdir, um pouco da sua história, e tem uma relação profunda com o tema que nós temos aqui pensado discutir, né? Agora, Valdir, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente sabe que o conceito pastor, ele é muito escorregadio, né? Você percebe hoje, nós vamos entrar daqui a pouquinho na teologia bíblica
para pensarmos teologia pastoral, para pensarmos a função pastoral. Mas a ideia de pastor que nós temos hoje tem a ver com empreendedorismo. Alguns acreditam que pastor signifique alguém capaz de administrar bem uma empresa, uma instituição, uma igreja. Pastor como uma espécie de instrumento de resolução de todos os problemas. Em alguns outros horizontes, apresenta o pastor como uma espécie de sacerdote, mecanismo ou caminho entre o povo e Deus, aquela coisa meio medieval, né, da liderança religiosa. Mas diante dessas possibilidades todas, a pergunta que nós temos aqui que responder nesse começo de conversa, o que significa ser pastor? O que é o ministério pastoral? Muito bem. Primeiro, quero destacar que tenho aí muitos familiares assistindo, uma saudação especial para vocês. Também tenho muitas vezes ovelhas que estão me assistindo. Ok. Obrigado pelo carinho. O Ministério Pastoral, primeiro, eu acho que é importante que se reconheça a legitimidade e a relevância do Ministério Pastoral em todos os tempos, e especialmente em tempos de crise como esse que nós estamos vivendo. Apesar das críticas que são feitas em relação a pastores e a pastoras, mas o Ministério Pastoral, sem dúvida, sempre foi, desde o início da Igreja Cristã, ao longo de toda essa história, e também na atualidade, o Ministério Pastoral é extremamente importante na sociedade. Agora, claro que, dependendo da situação que a sociedade se organiza, vão surgir novas demandas e quanto mais complexidade na sociedade, maiores são as demandas para o exercício do ministério pastoral. E numa pandemia como essa, muito mais. Mas eu começaria dizendo que o ministério pastoral nunca perdeu a sua relevância, embora receba críticas como qualquer outra profissão ou vocação vai receber críticas, sempre aqueles e aquelas que acabam trazendo comprometimento para o exercício daquela profissão ou daquele ministério. Mas o ministério pastoral é algo que vem realmente de Deus, né? As Escrituras deixam isso claro, que Deus sempre levantou pessoas desde o início da humanidade, pensando em termos de igreja cristã, desde o início da igreja, Deus sempre levantou pessoas para conduzir o seu rebanho, para liderar o seu rebanho, para cuidar do seu rebanho, né? Como Paulo escreveu aos Efésios, por exemplo, no capítulo 4. E a graça foi concedida a cada um de nós, e ele, uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, observe, o ministério pastoral é algo que procede de Deus. Agora, diante das demandas que vão surgindo na sociedade, novas atribuições vão sendo assimiladas pelos pastores e pelas pastoras, vai ficando cada vez mais desafiador o exercício do ministério pastoral. Ótimo. Interessante, né, Valdir, que esse conceito de pastorear, cuidar, ele está muito vinculado àquela imagem bucólica, né? Aquela imagem do cuidar de ovelhas, né? Da imagem campesina, não é? Você tem no Antigo Testamento, por exemplo, a ideia de que Deus é o bom pastor, né? Ele é um pastor, quer dizer, de alguma forma, ele cuida do rebanho que é o seu povo. Há a figura do próprio rei também, né? Você tem nos Salmos a ideia do rei como um pastor. No imaginário antigo, porque este rei, ele representava a divindade, né? O rei como um tipo de instrumento de Deus para implantar, para organizar a justiça. Então, este rei era um pastor, né?
porque cuidava do seu povo. Então, Deus, como grande pastor, o sumo pastor, e o rei como um tipo de instrumento desse pastor, desse grande pastor, para cuidar das pessoas, né? Além disso, quando chega no Novo Testamento, o conceito pastor, ele é aplicado a Jesus, que ele é o pastor das ovelhas, né? Ele é o sumo pastor e tal. E quando a gente pensa em termos de funções ou de hierarquia ministerial, parece mesmo que o Novo Testamento não tem aquele ministério pastor. Fala assim, presbíteros, né? E a função poimênica, né? A função de pastorear. Quer dizer, considerando todos esses conceitos e esse desenvolvimento na Bíblia hebraica e no Novo Testamento, como você mesmo disse, é uma função que vai se adequando à luz das necessidades, das demandas, mas que tem na sua estrutura mais fundamental a ideia de um serviço, né? De um cuidado. É o que você quer ver, tem a ver com cuidar, tem a ver com acolher, com acompanhar, com andar do lado. Quer dizer, tornar a vida mais do que um conjunto de instrumentos para os seus próprios benefícios. De alguma forma, né, Valdir, a ideia central do pastor, antes de qualquer outro conceito, né, prático, no sentido administrativo, etc., tem a ver mesmo com servir, né, com cuidar das pessoas, com se disponibilizar a acompanhar, a ouvir. Não tem a ver com dar resposta a tudo, não tem a ver com ser dono da verdade, não tem a ver com ser algo acima do outro, não tem relação com uma espécie de categoria especial, mas tem a ver mesmo com o que há de mais fundamental no caráter assim da imagem de Javé e de Jesus, né? O cuidar, quer dizer, o pastor ele está vinculado a uma prática de serviço, né? Essencialmente, de servir as pessoas. Não tenha dúvida. Inclusive, o Ricardo Barbosa, quando apresenta o livro do Eugene Peterson, a vocação espiritual do pastor, ele diz que duas palavras foram inseridas no contexto atual e que muitas vezes acabam confundindo as comunidades sobre a questão da função pastoral. E as duas palavras que ele coloca é liderança e ele coloca liderança e o outro é a questão da psicologia, né? Da análise. Motivador, né? Motivacional. Exatamente. Ele coloca liderança e terapia. E aí ele vai colocar o seguinte, embora essas questões sejam importantes, porque é claro que se requer que o obreiro, que o pastor sejam um liderar o rebanho, e também ele vai aconselhar, ele vai acompanhar o rebanho enquanto conselheiro. Mas essas palavras, elas foram inseridas no contexto que nós vivemos hoje. Mas quando vamos para as Escrituras, nós vamos ver aquele pastor ou aquela pastora, aquele indivíduo ou indivídua que recebe um chamado especial, uma vocação especial da parte de Deus para cuidar das ovelhas, para cuidar do rebanho que o próprio Jesus comprou a preço de sangue, como temos nas Escrituras, não é? Então, agora, é importante, Kenner, que se reconheça que o ministério pastoral, o cuidado pastoral é uma dádiva, é graça de Deus. Não é qualquer um que pode exercer essa função, a não ser aquelas pessoas que são chamadas para isso. É verdade que Paulo disse, se alguém aspira ao episcopado, o ministério, o pastorado, excelente obra deseja. Mas, por outro lado, é importante que se encare o ministério pastoral com bastante otimismo, com alegria, com celebração, entendendo que é um privilégio ser pastor. Eu sempre encarei, nos quase 40 anos de ministérios que exerci ministério local, eu sempre encarei o ministério como um privilégio. Eu fui chamado por Deus, eu fui vocacionado por Deus para cuidar das ovelhas dele, do povo dele. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são do Senhor.
E esse cuidado pastoral nunca pode ser esquecido. Agora, quando aquele texto, por exemplo, que eu acabei de ler aos Efésios, que foi escrito aos Efésios, diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Observe, Kenneth, o pastor é aquele que é chamado para capacitar as ovelhas, para preparar as ovelhas, para alimentá-las, mas também para capacitá-las para a obra do ministério. A obra do ministério é da igreja, não é do pastor. O pastor é levantado por Deus para preparar esse rebanho. Mas quem vai trabalhar, na verdade, na obra são as ovelhas, é a própria igreja. Mas o pastor tem essa responsabilidade de cuidar e, enquanto cuida, capacita, edifica a igreja para que a igreja seja saudável e cumpra a sua missão no mundo. Perfeito, ótimo. Quer dizer, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso no decorrer do nosso papo aqui, sobre a própria igreja, né, como um espaço pastoral, né, de cuidado. Mas aqui nós estamos aí dando os primeiros passos do bate-papo para conceituar mesmo esse conceito, né? Porque essa discussão conceitual é importante para que a gente saiba os limites, né? Para que tenhamos noção o que significa dizer dizer que é pastor, a função desse pastor, o que não é função desse pastor. Agora, Valdir, tem é muito comum, especialmente nos Estados Unidos, a ideia do pastor como um sujeito público. Quer dizer, alguém que tem uma presença pública no bairro, na região onde está, uma presença pública relevante, uma presença pública que está inserida no debate local, não é? Ele sim, ele tem essas funções litúrgicas, religiosas, vinculadas à sua comunidade, mas também há essa ideia do pastor como uma representação, como alguém que lê o seu mundo, lê o seu contexto, está inserido nos debates públicos, dando a ele ainda mais responsabilidade, né? Parece-me que nos Estados Unidos isso é bem claro. Assim, o pastor, ele é alguém que está ali bem vinculado às discussões públicas da cidade e etc. No Brasil, mesmo que não seja uma tradição isso, mas nós percebemos que os pastores, hora e outra, estão envolvidos nessas discussões políticas, no sentido partidário mesmo, ali pensando eleições, etc., e política nessa perspectiva de presença pública, de discussão pública. Não é? A partir disso, Valdir, me parece que o pastor também tem uma presença profética no mundo. Não é? O que exige dele escolhas com cuidado, não é? Exige dele sensibilidade política e pública. Quer dizer, o pastor, além dessa função, não é, eclesiástica, ele também, por conta da história e por ser hoje o mundo evangélico uma parcela muito grande da sociedade, ele também tem essa presença pública relevante, né? Ele é essa voz, de alguma maneira, ele é análise de conjuntura, ele é profético. O que você acha disso? Assim? Não tenha dúvida, o pastor não vai nunca ser o pastor só daquela comunidade eclesial que ele está diretamente envolvido. Ele vai ser o pastor da cidade, ele será o pastor da cidade, ele será o pastor no local onde ele está morando, e ele precisa olhar para a sua cidade. Especialmente, pelo menos eu sempre vou partir da minha própria experiência, claro. Especialmente em cidades do interior, a figura pastoral, ela tem uma influência muito grande, ela tem um respeito muito grande, um respaldo muito grande. E, normalmente, o pastor é convidado a fazer parte de conselhos, a fazer parte de comissões de educação, da saúde, da criança e do adolescente. Eu mesmo fiz parte de conselhos, de comissões, quando passei por cidades como Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, Venda Nova do Imigrante, aqui nas Montanhas Capixabas, tive a oportunidade de
de falar em eventos públicos, era sempre convidado a fazer parte da vida da cidade. E espera-se do pastor sempre uma palavra profética, realmente, no sentido de anunciar a vontade de Deus. E mesmo que essa palavra nem sempre agrade as pessoas que estão convidando para falar. Eu me recordo numa ocasião que eu fui convidado a falar na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal da Serra. E aí a minha palavra foi baseada naquele texto das tentações. Eu falei sobre as tentações de um vereador. E é interessante isso, porque nem sempre, claro, o pastor vai trazer uma palavra que vai agradar os ouvintes, mas ele precisa falar aquilo que os ouvintes precisam ouvir, ele precisa ter uma certa independência para poder falar, mas me parece que nesse papel público do pastor, de estar presente na cidade onde a comunidade dele está inserida, ele tem uma função importantíssima, não só em ele estar lá, porque ele vai ser convidado, ele terá a oportunidade, por exemplo, de participar de formaturas, ele vai ter a oportunidade de falar para os mais diferentes públicos. Daí, Kenner, a complexidade que eu falei agora há pouco e os grandes desafios que recaem sobre a vida de um pastor ou de uma pastora hoje, para o seu exercício pastoral, porque além de cuidar do seu rebanho, ele tem que ter essa visão da cidade, essa visão do povo, esse cuidado com a vida pública da cidade. E, além disso, conscientizar o seu rebanho, não é? Trazer sempre uma mensagem contextualizada, conscientizar o seu rebanho, alertar o seu rebanho para que o seu rebanho não seja enganado, enfim, mesmo que o pastor não se engaje diretamente num partido político, ele está conectado com a vida política do país, do estado, do município, da cidade onde ele está inserido, para que ele possa ter uma mensagem relevante para suas ovelhas, ou preparando para que elas façam a diferença também onde elas estão inseridas, cada um no seu contexto, né? Na sua profissão, ou nas lideranças da cidade. É importante que o pastor tenha essa visão, a pastora tenha essa visão de ministrar para a cidade como um todo. Perfeito. E você citou a questão do pastor ter ou não ter um partido político, se inserir politicamente nesse sentido institucional. E é importante sabermos que esse pastor ele precisa da desconexão necessária de interesses para que ele possa, inclusive, ser a voz de reflexão na cidade. Quer dizer, ele não pode depender de nenhum sistema político, ele não pode depender, ele não pode estar tão envolvido nas questões partidárias a ponto de ser silenciado por questões de tensão e de interesses pessoais. Quer dizer, o pastor tem que ser uma alma livre. Para quê? Para fazer exatamente isso que você acabou de dizer, né? Ter essa consciência também do Estado. Nós temos tantos pastores na história que foram essa consciência, pastores batistas como Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth e tantos outros, que em contextos de tensão foram capazes de ler o seu tempo, mesmo que essa leitura tenha sido dolorosa e tenha causado, talvez, problemas para estes pastores. Pastor, você falou sobre a questão das muitas atribuições, não é? Dos compromissos que um pastor tem. Algumas pessoas indicaram aqui que eu acho importantíssimo. O tema do cuidado de quem cuida. Até um livro, né? Cuidando de quem cuida. Quer dizer, o pastor, como um cuidador, também precisa se cuidar. Quer dizer, ele também precisa ser alvo de cuidados. Não é? Além de entender que é um ser humano com limites, e as pessoas precisam compreender ao mesmo tempo isso, ele tem um compromisso
consigo. Quer dizer, eu não posso cuidar do outro se eu não considero os cuidados que preciso preservar para a minha própria vida. Não cuida direito quem não cuida de si. O cuidado de si é fundamental para o cuidado do outro. E é um tema pouco valorizado, né? Porque a sensação que às vezes temos é que o pastor é um ser inesgotável. Até um bom tempo se achava que férias pastorais eram desnecessárias. Quer dizer, buscar auxílio, cuidado de si, era fraqueza. Quer dizer, a sociedade da força tornava o pastor o símbolo deste conceito, o mais forte entre todos, que é meio aquela liderança tribal, né? Quem é o líder? É aquele inesgotável, é o que tem a força sobre si, é aquele que os braços nunca cansam. Quer dizer, essa ideia de ministério pastoral também adoece os ministros, adoece os pastores, adoece a igreja, adoece todo mundo, não é não, Valdir? Claro. Inclusive, Kenner, eu estava participando de um culto em família na semana passada e estava presente ali uma psicóloga e ela dizia sobre isso. O grande número de pastores que ela tem atendido passando por momentos muito difíceis, exatamente sentindo o peso da responsabilidade nesse momento de pandemia, não é? Então, eu vou falar um pouquinho então, sobre essa questão do autocuidado, da autoliderança, e vou falar um pouquinho também sobre que tem muitas ovelhas ouvindo, né? Ovelhas que precisam também estar atentos para cuidar dos seus pastores. O pastor é um ser humano, como qualquer outro ser humano. A pastora é um ser humano como qualquer outro ser humano. Temos as mesmas necessidades que qualquer outro ser humano tem, inclusive de carinho, de atenção, de reconhecimento. Agora, gosto muito e durante toda a minha participação na preparação de pastores e pastoras para o ministério, sempre trabalhei muito com eles e com elas as orientações que o apóstolo Paulo dá. Por exemplo, quando ele reúne a liderança da igreja de Éfeso, ele vai dizer: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Então, cuide de você mesmo e de todo o rebanho. Quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina, com a doutrina. Então, observe, antes de cuidar das ovelhas, antes de cuidar do seu ensino, o pastor, a pastora, precisa cuidar de si mesmo. Precisa cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo em todos os sentidos, não é? Cuidar de si mesmo em todos os sentidos. Cuidar da sua saúde, não é? Da sua saúde física, com uma boa alimentação, cuidar da sua mente com aquilo que lê, cuidar da sua imunidade. Dos seus prazeres. Momentos de descanso, momentos de lazer. Uma coisa, por exemplo, que eu nunca abri mão na minha jornada ministerial foi do dia de descanso e das férias, porque isso faz parte desse autocuidado, dessa autoliderança, né? Porque a pastor é pastor 24 horas por dia. Então, ele tem que estar disponível, é claro, porque as demandas podem surgir a qualquer momento, do dia ou da noite. Mas o pastor precisa realmente ter esse autocuidado para que ele possa cuidar das ovelhas, para que ele possa cuidar do rebanho do Senhor. Agora, Kenner, muito importante, o pastor está sempre atento e cuidar das suas prioridades. Primeiro, cuidar da sua prioridade no seu relacionamento com Deus, né? Da leitura das Escrituras, da oração, cuidar da sua alma, cuidar do seu relacionamento com Deus. Porque, às vezes, o exercício do ministério pastoral pode levar o pastor a ter uma leitura mecânica da Bíblia, a ter a oração como algo mecânico,
E aí isso vai trazendo um verdadeiro esvaziamento, né, daquilo, da sua capacidade de cuidar dos outros, de ministrar para os outros. Então, ele tem que cuidar ele tem que cuidar do seu relacionamento com Deus. Então, as suas prioridades, Deus, a família, muito importante o pastor cuidar da sua família, porque, em última instância, quem vai ficar com o pastor é a família. Não é? As igrejas passam, mas a família permanece. Então, cuidado da sua família é muito. Você que está começando agora, tem uma família ainda em formação, e os pastores que estão nos ouvindo também, precisam cuidar muito das suas famílias, porque sem o apoio da família é muito difícil pastorear. Eu louvo a Deus pela minha família, porque sempre fui muito apoiado pela minha família, e isso fez muita diferença no meu ministério. Então, Deus, a família, a própria comunidade, a igreja onde ele está inserido, não é? Valorizar o seu rebanho, cuidar do seu rebanho e dar prioridade ao seu rebanho em detrimento a outros tipos de engajamentos. Por exemplo, a questão denominacional, a denominação, não é? Porque às vezes os pastores têm aquele desejo de estar aparecendo na denominação, na sua confissão de fé, na sua estrutura denominacional, mas só que o tempo passa e aí, enquanto o pastor está ali ativo, trabalhando, ele vai ser reconhecido. Mas quando ele, de alguma maneira, se afasta, ou por aposentadoria, ou por algum momento de crise que ele esteja passando, quem vai sobrar para cuidar dele é a sua família e é a sua comunidade. Por isso que é importante, sim, ele estar também engajado na denominação, mas é muito importante ele priorizar a sua própria comunidade, porque, via de regra, é a comunidade que vai cuidar desse pastor. Hoje eu recebo, já faz 13 meses que eu deixei o ministério pastoral da Primeira Igreja Batista da Serra, mas até hoje eu recebo demonstrações de carinho, de apreço por parte das minhas ex-ovelhas. Então, isso é muito gratificante e demonstra, e como nós precisamos disso, como isso faz parte realmente da nossa vida. Perfeito. Pastor, você citou aí pelo menos 3 ou 4 coisas importantes a se considerar, a serem consideradas quando exercemos o ministério pastoral. Nós acompanhamos, e agora com a internet, né, com os acessos, isso fica mais visível, acompanhamos de uns anos para cá vários episódios de pastores em crise e suicídios. Né? O ano passado mesmo foram vários assim que chocaram o Brasil, o mundo. O que me vem à mente agora é daquele rapaz nos Estados Unidos que era terapeuta também, acompanhava pessoas em depressão e lidava com famílias que perderam entes por conta do suicídio. O suicídio é mesmo coisa de saúde pública, e nós aqui no Espírito Santo sabemos bem o que isso significa. Nós temos uma ponte que é sinal do quanto estamos adoecidos, e parece que os pastores estão aí entre aqueles e aquelas, pastores e pastoras, com maior fragilidade, susceptíveis a esse tipo de final, né? Esse tipo de problema, esse tipo de ação, esse tipo de escolha para terminar com a própria vida e o suicídio. Seria, então, o pouco cuidado de si, né? Cuidar pouco de si mesmo, pode contribuir para esse tipo de fim, esse tipo de experiência, Valdir? Eu acho que é uma série de fatores, né? É uma série de fatores. Claro. Pode ser um problema de saúde mesmo, né? Se ele cair, por exemplo, num quadro depressivo, isso pode levá-lo a ter esses sentimentos e essas ideias de suicídio, né? A psicóloga a que fiz referência agora há pouco disse que os pastores que ela tem atendido, alguns têm demonstrado esses pensamentos mesmo de suicídio. Tamanho é o peso que está recaindo sobre os seus ombros, não é? Mas eu acho que é uma série de fatores. Claro que você pode cuidar de você mesmo e ainda assim ficar doente.
Mas se você não tiver esse cuidado consigo mesmo, você fica muito mais vulnerável, você fica muito mais suscetível a entrar num quadro depressivo, a passar por um momento em que você não suporta mais e acaba fazendo algo que nem mesmo você gostaria de fazer. Você sabe que não é correto fazer, mas você vai acabar fazendo por chegar num quadro insustentável, insuportável, né? Agora, Kenner, seria muito bom que a gente começasse a colocar aqui, por exemplo, a questão do cuidado pastoral durante essa pandemia, porque o cuidado pastoral ele é sempre muito relevante, ele é muito importante em qualquer época, mesmo quando a sociedade está numa situação normal, o cuidado pastoral é muito importante, ele tem um valor tremendo. Agora, já antes dessa pandemia, já vivíamos um momento em que o exercício pastoral passa a ser muito desafiador por conta da complexidade da sociedade que nós vivemos, as novas tecnologias, esse momento na história que nós vivemos que alguns teólogos chamam de mudança de época, né, onde os valores mais tradicionais têm sido desafiados, as instituições têm sido questionadas. Então, todos esses fatores têm tornado o exercício do ministério pastoral muito desafiador. Muito desafiador. E, além disso, as comunidades, próprias igrejas, estão cada vez mais exigentes. Agora, quando se pensa num tempo de pandemia, como nós estamos vivendo agora, aí então nem se fala. Aí nós precisamos reconhecer que vivemos um momento muito grave na história da humanidade, né? É importante, eu acho que a primeira coisa, os pastores e as pastoras, e as ovelhas também, precisam reconhecer que nós vivemos um momento histórico na história da humanidade, um momento marcante na história da humanidade, comparado, por exemplo, com a peste negra, em 1350, comparado com a gripe espanhola, 1918, não é? Onde milhares e milhares de pessoas morreram. Onde nós vivemos um momento histórico. Aqueles que sobreviverem, daqui a 20, 30, 40 anos, vão ouvir falar desse ano de 2020 que nós vivemos. É um momento histórico, é um momento extremamente desafiador para todos nós, para as ovelhas e para os pastores. Mas como aqui a questão é cuidado pastoral em tempos de crise ou em tempos de pandemia, alguns destaques que eu gostaria de fazer aqui, Kenner, se você me permite, porque eu acho que é muito importante até para que as pessoas que estão assistindo entendam melhor o que está acontecendo e se engajem no cuidado mútuo um do outro. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento para o qual ninguém foi preparado. Nós entramos sem planejamento, sem previsão, ninguém imaginava quando entramos esse ano que estaríamos enfrentando agora esse momento aqui. Nenhum pastor recebe capacitação ou treinamento para pastorear em tempo de pandemia. Bom, pelo menos eu nunca ouvi falar nada semelhante a isso quando fiz o curso de teologia. Durante esses 25 anos de docência no CETEBS, onde ministrei a disciplina Ministério Pastoral, não me lembro de ter falado sobre, olha, cuidado, você pode passar uma fase de pandemia, e aí você faz isso, faz aquilo, não. Os pastores não estão preparados para isso. Eles também foram inseridos nesse contexto sem preparo. Eles estão todos sem experiência, como também as ovelhas. Ninguém estava preparado para isso, né? Então, por isso que é muito importante que haja uma ajuda mútua, as ovelhas ajudando o pastor ajudando as ovelhas. As ovelhas precisam ter paciência com os seus pastores, porque os pastores estão também passando por um momento novo na vida deles, assim como as ovelhas também, né? Quer ver? Eu vou citar algumas coisas. A ausência de celebrações presenciais regulares a cada domingo
faz muita falta para os pastores. Por quê? Aquele momento com a comunidade, de celebração, com todo mundo ali louvando, adorando, pastor pregando, o abraço, o afeto, o carinho das ovelhas, isso tudo é um fator de fortalecimento na vida do pastor. Isso não está acontecendo, já estamos há 80 dias com isolamento. Então, essas celebrações não estão acontecendo. E, em contrapartida, os pastores estão tendo que transmitir via internet. Então, o esforço que eles estão fazendo, você, como professor, está vivenciando isso na pele, né? O esforço que eles estão tendo que fazer para transmitir a palavra de Deus, para manter a comunidade, a igreja motivada, saudável, é muito grande. É muito grande. Além disso, observe, a ausência de celebrações especiais, como casamentos, festa de aniversário, culto de aniversário, aquelas celebrações que trazem um alívio para a vida pastoral. Né? Todo pastor gosta, por exemplo, de celebrar um casamento, porque ali é tudo festa, tudo alegria, é celebração, festa de aniversário, bodas, isso tudo parou, não existe mais isso. Né? Até aqui, enquanto perdurar esse distanciamento físico. Né? Então, essas coisas todas, os pastores vão sentindo falta. Por exemplo, a maioria, pensando em termos de pastores batistas, a cada semana ou a cada 15 dias tem um encontro pastoral, um encontro em que os pastores daquela região se reúnem para conversar, trocar experiência, orar um pelo outro. Essas reuniões também não existem desde que iniciou a pandemia, não é? Além disso, os retiros, né? Por exemplo, os batistas aqui do estado, todo mês de abril, tem um retiro pastoral, onde os pastores vão para um hotel ou para um acampamento e ficam ali uma semana inteira ouvindo mensagens de encorajamento, de edificação, compartilhando experiência, tendo um momento de lazer. Aquele retiro, esse mês de abril, não aconteceu. Então, isso tudo vai trazendo para o pastor um desafio muito grande, claro. Né? Agora, as ovelhas também estão passando por experiências novas. As ovelhas também estão precisando de cuidados especiais. Não é? As demandas do Ministério Pastoral aumentaram. Mais famílias enlutadas, mais famílias em crise, mais pessoas desempregadas, pequenos comerciantes vivendo momentos de extrema dificuldade e, para piorar, alguns das suas ovelhas, do seu grupo de apoio, diáconos, diaconisas e outros líderes doentes, alguns até com Covid-19, não é? Alguns até fazendo parte do grupo de risco e não pode sair, não pode se transitar, e aí acaba sobrando realmente para o pastor. Mas faz parte da caminhada e os pastores precisam enfrentar isso com coragem, com determinação, para dar conta. Show, ótimo. Você tocou muitas coisas que mereceriam uma live só para falar sobre elas, né? A importância e o lugar de todas essas coisas e o quanto isso é importante para a saúde do pastor, né, os membros, os colaboradores do reino com o pastor também sentem falta. Então, a pergunta que vem seria a seguinte: o que é ser pastor agora, então, durante essa pandemia? Veja, se estava vinculado ao Ministério Pastoral, todos esses trabalhos, esses auxílios, né? Esses movimentos eclesiásticos, de alguma forma, públicos, que são parte, né, dessa vocação poimênica do pastor, né? A pergunta que vem agora seria: bom, nós estamos há pelo menos 3 meses num outro jeito de funcionamento, não só das igrejas, como funcionamento também pessoal, profissional, institucional, etc. Então, se todos estão, de alguma maneira, reconfigurando o seu jeito de agir, reconfigurando o seu jeito de funcionar, hoje, né? O que seria ser pastor
num contexto de pandemia? Lembrando que também nós temos nas raízes da nossa tradição um jeito de funcionar que não dependeria, por exemplo, dos templos, né? As igrejas cristãs surgem nas casas, né? Surgem em espaços públicos não fixos. Quer dizer, de alguma maneira, nós não estaremos tão assim distantes do que sempre fomos originalmente. O templo é importante? Claro que sim. Eu acho que o templo é um lugar bacana. Esses espaços institucionais são importantes? São. Mas agora, me parece que o ser pastor precisa passar por alguns ajustes para se enquadrar nesse contexto, né? Como que nós poderíamos pensar? O que seria ser pastor neste contexto que você acabou de delinear aí, tão diferente e que, por vezes, tão difícil, né? Um contexto tão difícil. Então, primeiro, eu acho que o pastor precisa cuidar muito de si mesmo. Ele precisa se cuidar. Ele precisa ter consciência que se ele se cuidar, se ele não se cuidar e ele acabar caindo também para essa enfermidade, aí as ovelhas vão ficar realmente sem o cuidado. Então, ele precisa se cuidar, tomar consciência de que a situação é uma situação grave, é uma situação difícil. E um dos grandes desafios, me parece, Kenner, aqui, num momento como esse, é manter a comunidade saudável. Manter a comunidade saudável em todos os sentidos. Por exemplo, evitando os extremismos, evitando as banalizações, buscando e cultivando um equilíbrio de uma visão cristã de Deus e suas ações no mundo, tanto no tempo de normalidade quanto no momento de crise como esse aqui, não é? Então, acho que cuidar de si mesmo e procurar trazer muitas informações e orientações para suas ovelhas, não é? Usar as tecnologias, é importantíssimo usar as tecnologias da melhor maneira que o pastor puder usar, que a pastora puder usar, lançar mão das tecnologias que estão aí, não é? O WhatsApp, o Instagram e outros meios de comunicação que nós temos, não é? Eu sei que isso é desafiador para alguns pastores, mas é necessário, nesses momentos, é necessário que os pastores e pastoras usem essas ferramentas por conta dessa questão do distanciamento. E, além disso, manter a comunidade, as ovelhas, conscientes da gravidade do problema, orientar como essa comunidade deve se comportar nesse momento, contextualizar a sua mensagem, de tal forma que traga esperança, que traga conforto, que traga ânimo para as ovelhas, ao mesmo tempo em que não banaliza, não subestima a seriedade, a dificuldade toda que nós estamos enfrentando. E aí, nesse ponto, Kenner, a importância de uma boa teologia. Aí entra a importância de uma boa teologia, né? Uma teologia, por exemplo, que seja humilde para reconhecer que nós não temos resposta para todas as perguntas, não é? Uma teologia que faça com que o próprio pastor e também as suas ovelhas se sintonizem com os valores do reino de Deus, mas que estejam sempre confiantes de que realmente Deus está acima de todas as circunstâncias, que as dificuldades vêm para todo mundo, vêm para o crente, vêm para o não crente. Uma teologia que reconheça a fragilidade humana, nossa total dependência de Deus, mas, ao mesmo tempo, que incentive e oriente que cada um faça a sua parte. Uma teologia que seja otimista, que reconheça que Deus está no céu, mas Ele está na terra também. Não é? Onde está Deus? Nesse período aí de pandemia, eu li o livro do João Sobrinho, Onde está Deus? Que ele escreveu lá no ano de 2001, quando deu aquele tsunami lá em El Salvador,
depois vieram os ataques das Torres Gêmeas e depois a invasão do Afeganistão. Aí ele escreveu: onde está Deus? Então é muito importante que, nesse momento de pandemia, os pastores e pastoras tenham uma visão equilibrada. Quem é Deus? Como é que Deus age, né? Eu gosto muito, por exemplo, daquele texto de Isaías 57, diz assim diz o sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, o único para o qual a pandemia não é novidade é Deus. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Agora, eu não posso também atribuir essa pandemia como se fosse um castigo de Deus. Então, eu preciso entender que Deus nos ama e Ele continua nos amando, inclusive no tempo de pandemia. Bom, uma boa. Opa, deu um delayzinho. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Isso deu um pequeno delay aqui. Então, é importante que se reconheça que Deus esteve junto com o pessoal lá na Peste Negra. Ele estava lá quando a humanidade enfrentou a Peste Negra. Ele esteve junto lá na gripe espanhola. Ele estava lá quando a humanidade enfrentou a gripe espanhola, em 1918. Não é? Ele estava na epidemia de H1N1. Então, ele é o único para quem a pandemia não foi surpresa, nem nova experiência. Ele é o único capaz de realmente nos socorrer nesse momento. Ele pode socorrer através de uma vacina, utilizando as pesquisas para encontrar uma vacina, ele pode nos socorrer através de se encontrar uma medicação adequada, ou ele pode, através de uma intervenção direta dele na nossa vida, também nos proteger. Então, esse cuidado de Deus não cessa na hora da pandemia. Deus cuida de nós, mesmo quando a gente tiver que perder um ente querido, porque isso acontece. Está acontecendo muito, infelizmente, pessoas muito queridas nossas estão partindo. Agora, parte-se na hora da pandemia e parte-se sem a pandemia também. Então, é importante que o humano seja mantido aí no seu lugar. O cuidado com o ser humano é muito importante nesse momento, com ações de solidariedade, engajando a comunidade para socorrer aqueles e aquelas que estão passando por dificuldades especiais nessa pandemia. Perfeito. Quer dizer, uma boa teologia... Na verdade, você fez uma exposição do que seria uma boa teologia, e fica claro que uma boa teologia, por exemplo, evitará triunfalismos simplistas. Eu participei de reuniões com pastores, que alguns pastores pareciam que no afã, assim, no desejo de enfrentar esse mal, com discursos muito triunfalistas e, de certa forma, beirando a irresponsabilidade. Vamos para a rua enfrentar este mal face a face. Quer dizer, por quê? Porque Deus está conosco, o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, isso é um déficit teológico, né? Isso aponta para um jeito de olhar Deus e um discurso sobre Deus que pode criar espaços de risco diante da pandemia, não é? O que você está dizendo é importantíssimo, porque uma boa teologia também é uma boa poimênica. Uma boa teologia produz um bom cuidado pastoral, um cuidado pastoral responsável, humanizador, transformador, sensível, solidário, como a Genesia aqui indicou. Quer dizer, uma boa teologia, uma boa formação teológica cria, inclusive, pastores e pastoras capazes de enfrentarem com a comunidade e com a cidade este período de forma responsável, equilibrada, madura, inclusive tornando essas comunidades um lugar mesmo que a cidade encontrará esperança, mas uma esperança madura, uma esperança equilibrada. Muito bem, Pastor Valdir, nós temos aí 1 minuto e 45 para cair a nossa live. Eu acho que muita coisa que foi dita aqui representa uma série de instruções importantíssimas
para esse período de pandemia. E ser pastor tem a ver mesmo com essa compreensão mais larga de cuidado, de responsabilidade, de maturidade, tudo isso alimentado mesmo por uma consciência profunda de dependência de Deus, de fé e esperança naquele que nos criou e também nos chamou. Uma palavra final para a gente terminar aqui, Valdir. Você tem aí 30 segundos. Os pastores e pastoras e as comunidades precisam se preparar para o retorno. Precisam se preparar, porque quando retornarmos para os cultos, as celebrações públicas, presenciais, estaremos vivendo um novo momento, um momento diferenciado, um momento, aquilo que tem sido chamado de um novo normal. Não um normal pré-pandemia, mas um normal pós-pandemia. Então, acho que é um momento muito oportuno, Kenner, dos pastores e pastoras refletirem junto com as suas comunidades, reverem alguns valores, incentivarem a mutualidade, porque os desafios pós-pandemia serão muito grandes para socorrer aquelas pessoas que vão demandar necessidade de socorro com alimento, com necessidades mais básicas, não é? Então, a utilização das mídias pós-pandemia, o que é que a pandemia nos ensina? Então, é importante que os pastores e pastoras, junto com as suas comunidades, através de reuniões virtuais, estejam se preparando para o retorno, para o pós-pandemia. Como é que será o exercício do ministério pastoral na pós-pandemia, não é? Incentivando sempre a questão da mutualidade. As igrejas que estão em células ou em pequenos grupos certamente têm enfrentado com muito mais facilidade a pandemia e enfrentarão com muito mais facilidade o pós-pandemia. Porque aí os grupos já estão organizados, já há um cuidado mútuo, já há um exercício da mutualidade já vivenciado pelas igrejas, já vivenciado pelas células, né? Então, me parece que essas igrejas terão mais facilidade de se adaptar a esse novo momento, não é? E aí, que sociedade nós queremos depois da pandemia? Não só que comunidade nós queremos depois da pandemia, mas que sociedade nós queremos depois da pandemia, né? Então, que os pastores e pastoras, juntamente com as suas comunidades, estejam se preparando para esse recomeço, com novas perspectivas, ocupados na construção de uma sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna, e que em nenhum momento as igrejas esqueçam de cumprir a sua missão no mundo. É uma missão que olha, que entende o ser humano como um todo. Então, é o cuidado do seu aspecto físico, a sua alimentação, os cuidados básicos que os seres humanos têm, como também o cuidado da alma. E aí, uma palavra final que eu gostaria de deixar, primeiro, para as ovelhas, as pessoas que são ovelhas que estão assistindo. Primeiro, cuide de você também, cuide de você mesmo, cuide da sua família, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Claro, você precisa estar informado, não pode se desligar do mundo, fazer de conta que não existe nada. Mas, por outro lado, cuidado com o que você ouve na televisão, nas mídias, na internet. Exercite o senso crítico. Procure analisar sempre com o senso crítico aquilo que você está ouvindo. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, lembrando que é dele o cansado, multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor, ele renova as nossas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, continue olhando para Jesus, continue esperando, porque Deus não nos abandona. Ele está conosco. Ele está sofrendo conosco essa pandemia. E Ele estará conosco também depois dessa pandemia, no pós-pandemia, Ele estará conosco. Essa é uma palavra que eu digo para as ovelhas que estão aí, não desanimem, cuidem dos seus pastores, estejam
atentos às necessidades dos seus pastores, sejam pacientes com os seus pastores e procurem apoiá-los, porque certamente vai precisar de muita união nesse momento agora e depois também, quando terminar a pandemia. E uma palavra agora para os meus colegas, pastores e pastoras que eventualmente estiverem nos assistindo, não é? Em Hebreus, nós temos um texto lindíssimo que foi escrito num contexto também de muito sofrimento para aquela comunidade cristã lá no início, que vivia um momento difícil de expoliação de bens, de prisão, de tortura, de sofrimento, de perseguição. E aí, a palavra de Deus para aquela comunidade serve para nós hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 36 a 39. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Não somos dos que voltam atrás, não somos dos que retrocedem. É preciso perseverar. Cuidando de você mesmo, cuidando da sua saúde, cuidando da sua família, mas mantendo-se firme. E Deus certamente vai dar a vitória, Ele vai dar condições de você vencer esse momento. Você vai sair mais forte ainda dessa situação e vai ter ainda muito mais condições de cuidar do seu rebanho, o rebanho que na verdade é do Senhor, mas Ele entregou para os seus cuidados, para que você cuide desse rebanho maravilhoso. Então, fique firme, não desanime, e Deus certamente vai dar a vitória. Muito bem, ótimo. Quer dizer, esse período pelo qual passamos é uma grande oportunidade também para crescermos na capacidade, na compreensão e na extensão que nós temos sobre ministério pastoral. Quer dizer, a pandemia, ela também nos dá a oportunidade de repensarmos uma série de coisas e sairmos até melhores. Sensíveis às dores, solidários e abertos a aprofundar ainda mais esse nosso horizonte, que é o horizonte pastoral, o horizonte do serviço. Então, muito bom. Obrigado, professor Valdir. Obrigado a todos e todas vocês que nos acompanharam aqui nessa nossa live, essa live simpósio. Semana que vem nós temos mais live. Não perca. Temos ainda muitos temas interessantes. Esta live ficará gravada lá no IGTV do nosso Instagram, mas também será depois baixada no canal do YouTube. Lembrando, vá lá no canal da Faculdade Unida, se inscreva, acompanhe as discussões. Eu tenho certeza que você encontrará muita coisa boa naquele espaço. Tá certo? Um abração a todas e todos vocês e até a próxima. Obrigado, Valdir. Obrigado você, Kennedy. Obrigado a todos e a todas. Foi ótimo.